A paz do Senhor. Gostaria de, nessa feita, nós conversarmos sobre os prejuízos de uma vida de aparência. A gente nota nos dias de hoje, né, muito mais do que nos dias de antigamente, que as pessoas elas se preocupam bastante com isso, com a questão da aparência, Porém, viver uma aparência ou uma aparente vida pode nos trazer alguns prejuízos e até algumas enfermidades também. E eu gostaria de falar sobre alguns prejuízos que nós podemos ter a partir do momento que nós escolhemos uma vida de aparência. A aparência é aquilo que nós não somos, não temos, mas queremos apresentar, queremos parecer, queremos ter, queremos ser, queremos estar em determinados lugares e situações, e isso é uma vida de aparência. E eu estava listando aqui, conversando com a minha esposa, e pensando sobre isso. E comecei a pensar sobre os prejuízos de uma vida de aparência. O primeiro prejuízo que eu gostaria de falar, não vou me deter, é o prejuízo financeiro. Obviamente, para se manter uma aparência, para ser aceito em determinadas rodas, sejam elas sociais ou religiosas, ou quaisquer que sejam as situações, o prejuízo financeiro às vezes é muito grande, né? Você chegar com um determinado veículo, uma determinada roupa, determinados penduricalhos, apetrechos, você vai ter que dispor, e muitas vezes a pessoa não tem o seu salário, aquilo que ele recebe, o seu soldo não alcança esse tipo de vida. E, obviamente, é uma pessoa que vai se endividar, ele vai, infelizmente, acumular vários, vamos chamar assim, vários cartões de crédito, talões de cheques, empréstimos, só para viver uma vida de aparência. E talvez essa vida não lhe traga o resultado que ele deseja. E eu gostaria de falar também, eu quero me deter um pouco mais no prejuízo emocional. Quando a pessoa ela resolve, quando ela escolhe, ou quando ela quer viver isto, e infelizmente, obviamente, ela não vai conseguir, não vai alcançar, principalmente porque, como eu disse no início, às vezes o seu salário, o seu soldo não alcança esse padrão, ela vai trazer para dentro de si essa frustração, este problema, essa dificuldade, que eu chamo de prejuízo emocional. E quantas pessoas hoje elas têm essas doenças, como dizem, doenças psicossomáticas, doenças que estão na mente, no cérebro da pessoa, na psique da pessoa, e não são poucas as pessoas hoje em dia que elas procuram, por isso que tantos profissionais na área mental são solicitados, indicados, alguns até aproveitam esse nicho, né, essa área da dificuldade humana e tiram proveito desse tipo de coisa. Infelizmente, são escolhas que fazemos, infelizes que fazemos. E uma delas é viver de aparência. E eu estava me lembrando, vou usar como exemplo Naamã, um general sírio, um homem que algumas mulheres deviam invejar a esposa de Naamã, um general, quando ele chegava na sua montaria, na sua locomoção militar, devia ter o seu uniforme, a sua indumentária, que destacava ele, que colocava ele numa situação de privilégio. Algumas mulheres deviam invejar a esposa, né? Os maridos, alguns homens deveriam pensar e também invejar a sua posição, poderia, se eu conseguisse. Ele era um exemplo para as crianças, talvez as crianças olhavam Naamã desfilando e dizendo: quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, eu vou fazer de tudo para chegar pelo menos perto. Porém, Naamã vivia uma aparência. Quando ele estava sozinho, ele escondia algo, ele tinha uma deformidade, ele tinha um problema. E essa deformidade ela não precisa ser física, ela não precisa ser propriamente dita. Ele tinha algo que ele podia esconder, mas ele sabia que tudo aquilo que falavam, tudo aquilo que ele mostrava não era realmente
o que ele vivia. Naamã tinha um problema, quer dizer, o problema da aparência é que você vai ter que esconder determinadas coisas, e isso deve trazer um peso muito grande, emocionalmente falando, um peso muito grande. Naamã tinha uma enfermidade gravíssima, Naamã tinha um problema de saúde muito grave, mas ninguém sabia, porque só ele via, estava debaixo de toda aquela indumentária, de toda aquela vestimenta, de toda aquela aparência, mas quando ele estava sozinho diante do espelho, quando ele estava sozinho no seu quarto, na sua câmara ou na sua recâmara, ele tinha que se lembrar, ele era obrigado a se lembrar todos os dias que, apesar de tudo, ele vivia uma aparência. Até que veio a solução. Uma das suas criadas indicou um profeta, e ele procura este profeta, o profeta diz a ele que ele tome algumas atitudes, que ele mostre. Primeira coisa é mostrar o defeito. A primeira coisa que Naamã teve que fazer foi mostrar o seu defeito. Naamã tinha uma lepra, mas ele podia esconder aquilo. Mas ele teve que mostrar. A primeira coisa, ele tem que se mostrar. Nós temos que nos mostrar. Nós somos o que somos, quem somos. Se queremos uma mudança, a primeira coisa que precisamos é reconhecer a nossa deficiência. Então Naamã se escondia. 2, Naamã se irrita porque ele tinha essa aparência e ele pensou que o profeta iria até ele reverenciá-lo, ou, sei lá, bajulá-lo, ou impor as mãos. Não, simplesmente o profeta, de onde ele estava, ele disse: você vai lá, faz isso, mergulha 7 vezes no Jordão e você vai ser curado. Então, Naamã 2, a aparência faz de nós arrogantes, a nossa aparência faz de nós. Talvez essa aparência esteja escondida também no medo, de que você vai ter que se mostrar. E agora você tem que obedecer também. A sua aparência vai ter que ser exposta de novo, porque você vai ter que obedecer a alguém, uma ordem, uma direção, uma diretriz. E Naamã. E depois, do terceiro, a aparência de Naamã, aquele grande general, agora vai mergulhar num rio que para ele era muito inferior aos rios que ele tinha na sua região de nascimento, ou na sua, que ele chama de Abana e Farfar. Agora ele tem que mergulhar no Jordão. Ele diz: águas lamacentas, barrentas, lá na minha terra eu tenho rios muito melhores, e eu posso fazer e acontecer. A Naamã agora vai ter que obedecer e descer e se humilhar. A aparência, quando ela primeiro ela tem que ser, ela vai para você, para a pessoa, ela tem primeiro, ela vai ter que expor o seu problema. Aquela aparência vai cair primeiro, expondo o meu defeito, a minha aparência. Segundo, obedecendo ordens. Geralmente quem vive de aparências tem uma determinada altivez, uma jactância, um orgulho. Naamã teve que deixar isso para trás. Terceiro, agora ele vai ter que fazer uma coisa que ele não quer, ele nunca fez. Ele disse: eu poderia estar em outro lugar, mas ele fez. E quando isso não acontece, é por isso que eu acredito que hoje nós temos tantas enfermidades na área mental, tantos problemas, tantas pessoas com dificuldade de viver, por causa de frustrações por causa de uma vida de aparência. Quer demonstrar aquilo que ele não é. Meu amigo, se você tem esse determinado problema, talvez, muitas vezes, você pode estar sofrendo muitas coisas na sua vida, seja a área que for, por causa de problemas emocionais. E a aparência, quando nós somos frustrados pelos nossos insucessos, pela nossa aparente maneira de viver ou vida, isso vai acarretar em problemas emocionais. E quantas pessoas nós temos encontrado que estão desta maneira? Ora, faça como Naamã, ouça alguém está te dando um conselho, ouça. Segundo, você procure acompanhar este conselho. Terceiro, o conselho o resultado do conselho talvez não te agrade, mas cumpra. Nem tudo. Minha mãe dizia que o que aperta segura, o que é amargo cura, e o que aperta segura. Então vejam bem, muitas vezes o que nós vamos ter que fazer para sair, para fugir desse problema emocional por causa de uma vida de aparência vai ser doído, porque estamos acostumados a um determinado padrão, a demonstrar algo que não somos. Então você precisa fazer isto.
E o final de tudo, Naamã obteve um grande sucesso. Talvez o seu sucesso, talvez o meu sucesso, esteja em deixarmos as aparências de lado, cumprirmos a vontade de Deus, fazermos aquilo que está nos determinado, ordenado, escolha a palavra que você quiser, mas mudar a vida de aparência, os prejuízos da vida da aparência. O primeiro, financeiro; o segundo, emocional, é o pior. Financeiro talvez você consiga se recuperar, mas o emocional muitas pessoas não têm conseguido, não conseguem, mesmo com acompanhamento, com tratamento, com isto, com aquilo, muitos infelizmente têm chegado a um fim, a um derradeiro, a um ocaso triste, por causa de uma vida de aparência, por causa desse prejuízo emocional. Se o que você é, se o que você faz, se o que você tem não agrada, não é suficiente para outros, mas é suficiente para você, seja grato a Deus. Viva a sua vida, seja você. Se alguma coisa você vê que está fora da normalidade, está te levando a uma marginalidade, mude por você, mas dentro dos teus limites, da tua condição e daquilo que duas pessoas que você vai ter que agradar. Você, Deus e vamos por um terceiro, a sua família. Tá bom? Que Deus te abençoe. A vida de aparência só nos traz prejuízo. Tenha um bom final de semana e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.